Olá, bem-vindos ao canal Temática Bíblica. Se ainda não é inscrito, já se inscreva no canal. Hoje você vai assistir a história do rei Acabe. O que podemos aprender? Que lições sua trajetória nos traz? Peço que você assista esse vídeo até o final para sua melhor compreensão. Acabe, filho de Onri, se tornou rei de Israel e governou 22 anos em Samaria. Ele pecou contra o Senhor Deus mais do que qualquer um dos que haviam sido rei antes dele. Acabe fez pior e casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei de Sidom, e adorou o deus Baal. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria, fez para ele um altar e o colocou no templo. Levantou também um poste da deusa Aserá, uma deusa cananeia, associada à fertilidade, amor e à guerra. Durante o reinado de Acabe, algumas tragédias aconteceram. Uma delas foi a de Hiel, que era de Betel, reconstruiu a cidade de Jericó. E como o Senhor tinha dito por meio de Josué, filho de Num, que quem reconstruísse Jericó seria amaldiçoado, então Hiel acabou perdendo seus 2 filhos. Perdeu Abirão, o seu filho mais velho, quando fez os alicerces de Jericó, e perdeu Segube, o seu filho mais novo, quando colocou os portões. O rei Acabe também foi desafiado pelo profeta Elias, que disse ao rei: "Em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo." O profeta não teve medo de enfrentar o rei Acabe e também Jezabel, que tinha uma grande influência sobre o reinado. E depois disso, pelo fato deles estarem procurando o profeta Elias para matá-lo. Então o Senhor Deus disse a Elias: "Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá a água do riacho para beber, e eu ordenarei que os corvos que levem comida para você ali." Elias obedeceu à ordem do Senhor e foi e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia a água do riacho e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Ou seja, a palavra de Deus foi cumprida através de Elias. Realmente não houve mais chuvas naquele lugar. Até que chegou um momento que o nome do Deus vivo seria glorificado. Depois de 3 anos de seca, Deus ordena ao profeta Elias que vá e se apresente ao rei Acabe novamente. O Senhor Deus disse a Elias: "Vá apresentar-se ao rei, pois eu vou mandar chover." Então Elias saiu para se apresentar a Acabe. A falta de alimentos era muito grande em Samaria, e por isso Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio, para buscar estratégias de como conseguir comida para os animais. E disse a Acabe: "Vamos dar uma olhada em todas as fontes e em todos os leitos dos riachos da nossa terra, a fim de ver se achamos capim suficiente para conservar vivos os cavalos e as mulas. Pois pode ser que a gente não tenha de matar os nossos animais." Eles combinaram que cada um iria para um lado da região. Obadias estava no caminho quando de repente se encontrou com Elias. Ele reconheceu Elias e se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e perguntou: "É o senhor mesmo? O profeta Elias?" "Sim, eu sou Elias", respondeu o profeta. "Vá dizer ao seu patrão, o rei, que eu estou aqui." Então Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe contou o que havia acontecido. Aí Acabe saiu para se encontrar com Elias. Quando viu o profeta, Acabe disse: "Então é você que está aí. Você é o maior causador de problemas de Israel." "Eu não sou causador de problemas para o povo de Israel", respondeu Elias. "Você e o seu pai é que são causadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoraram as imagens de Baal. Portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vai encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas do deus Baal e os 400 profetas da deusa Azera, que são sustentados pela rainha Jezabel." Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: "Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem Baal."
Porém o povo não respondeu nada. Então Elias disse: de todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou, mas os profetas de Baal são 450. Naquele momento, o profeta, com autoridade dada por Deus, desafia mais uma vez para combater a idolatria daquele povo. E propõe que os profetas de Baal e ele façam sacrifícios, mas não coloque fogo, pois o Deus que responder seria realmente o verdadeiro. E assim foi. Primeiro foi os profetas de Baal, fizeram o sacrifício e oraram a Baal desde a manhã até o meio-dia. Eles gritavam assim: ó Baal, responde às nossas orações, Baal! E ficaram dançando em volta do altar que haviam feito, porém não houve resposta. Elias começou a caçoar deles. Ele dizia: orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado ou talvez esteja dormindo, e vocês terão de acordá-lo. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Passou o meio-dia, e eles continuaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício da tarde. Porém nada aconteceu. Daí chegou a vez de Elias. Ele chamou o povo para mais perto dele, ajeitou o altar, pegou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. E quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou teu servo, pois eu fiz tudo isto de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, o Senhor, és Deus. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O nome do Senhor foi glorificado. Elias ordenou então: prendam todos os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum. Todos foram presos, e Elias fez com que eles descessem até o riacho de Quizon, e ali os mataram todos. Depois disso, houve o fim da seca naquele lugar. Deus manda chuva através da oração de Elias. Mas Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Com isso, Elias se entristeceu, pois ele já estava cansado. Isso mostra que os fortes também se cansam. E depois de um tempo, Deus dá uma ordem a Elias: volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. Unja Jeú como rei de Israel e unja Eliseu como profeta, para ficar em seu lugar. As pessoas que não forem mortas por Hazael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Depois disso, houve guerras contra a Síria. O rei Acabe, de Israel, reino do norte, enfrentou 2 guerras contra os sírios, arameus, liderados por Ben-Hadad. Primeira guerra, 1 Reis 20, 1-21. Ben-Hadad cercou Samaria e exigiu as riquezas de Acabe. Deus, porém, enviou um profeta dizendo que Israel venceria, para que Acabe soubesse que o Senhor é Deus. Acabe venceu milagrosamente, apesar de estar em desvantagem. Deus lhe concedeu a vitória. Segunda guerra, 1 Reis 20, 22-34. Um ano depois, os sírios voltaram, desta vez acreditando que Israel só venceu porque os deuses deles eram de montes. Resolveram lutar no vale. Israel venceu novamente, matando 100.000 homens e derrubando o restante com um muro em Afeca. Ben-Hadad se rendeu e Acabe fez um tratado com ele ao invés de matá-lo.
deixou ir livre em troca de algumas cidades e acordos comerciais. Deus havia entregado Ben-Hadad nas mãos de Acabe para ser destruído. Mas Acabe desobedeceu mais uma vez e poupou o inimigo. O Senhor enviou um profeta para dizer: porquanto soltaste da mão o homem que eu havia condenado à morte, a tua vida será em lugar da dele, e o teu povo no lugar do dele. Veja que mais uma tragédia aconteceu no reinado de Acabe. Havia uma plantação de uvas que pertencia a um homem chamado Nabote. Certo dia, Acabe disse a Nabote: dê-me a sua plantação de uvas. Ela fica perto do meu palácio e eu quero aproveitar o terreno para fazer uma horta. Em troca, eu lhe darei uma plantação de uvas melhor do que a sua, ou se você preferir, eu pagarei um preço justo por ela. Esta plantação de uvas é uma herança dos meus antepassados, respondeu Nabote. Que o Senhor Deus me livre de entregá-la ao Senhor. Acabe foi para casa aborrecido e com raiva por causa do que Nabote tinha dito. Ele se deitou na cama, virado para a parede, e não quis comer nada. Então a sua esposa, Jezabel, foi falar com ele e perguntou: por que você está assim aborrecido? Por que não quer comer? Ele respondeu: é por causa do que Nabote me falou. Eu lhe disse que queria comprar a sua plantação de uvas. Ou então, se ele preferisse, eu lhe daria outra em troca. Mas Nabote me disse que não me daria a sua plantação. Então Jezabel disse a Acabe: afinal de contas, você é o rei ou não é? Levante-se, anime-se e coma. Eu lhe darei a plantação de uvas de Nabote. Então Jezabel escreveu algumas cartas em nome de Acabe, carimbou com seu anel e mandou para autoridades e líderes de Jezreel, uma cidade do Reino do Norte, Israel. As cartas diziam o seguinte: mandem avisar que vai haver um dia de jejum, reúnam todo o povo e ponham Nabote no lugar destacado. Ponham sentados na frente dele 2 homens de mau caráter para acusarem Nabote de ter amaldiçoado a Deus e ao rei. Depois levem Nabote para fora da cidade e o matem a pedradas. Os líderes e as autoridades de Jezreel fizeram o que Jezabel havia ordenado. Eles mandaram avisar que ia haver um dia de jejum, reuniram o povo e puseram Nabote em um lugar destacado. Então, diante do povo, os 2 homens acusaram Nabote de haver amaldiçoado a Deus e ao rei. E assim ele foi levado para fora da cidade e morto a pedradas. E assim, logo que Jezabel recebeu o recado de que Nabote havia morrido, ela correu e foi dizer a Acabe: Nabote morreu. Agora vai, tome posse da plantação de uvas que ele não quis vender a você. Acabe foi até a plantação de uvas e tomou posse dela. Mas Deus fala mais uma vez com o destemido profeta Elias. E Elias foi até Acabe com um recado de Deus. Quando Acabe viu Elias, perguntou: você já me achou, meu inimigo? Elias respondeu: achei sim, porque você se entregou completamente a fazer o que o Senhor Deus considera errado. Por isso, ele lhe diz: você mata o homem e ainda fica com a propriedade dele? Pois saiba que é Deus que diz: no mesmo lugar onde os cachorros lamberam o sangue de Nabote, eles lamberão o seu também. Eu vou fazer com que a desgraça caia sobre você, pois você levou o povo de Israel a pecar, e isso me provocou. Elias continuou dizendo: e quanto a Jezabel, o Senhor Deus diz que os cachorros comerão o seu corpo na cidade de Jezreel. Os parentes dela que morrerem na cidade serão comidos pelos cachorros, e os que morrerem no campo serão comidos pelos urubus. Acabe, além de ser aquele rei fraco que era comandado pela mulher, ele foi o que mais desagradou a Deus. Acabe cometeu os pecados mais vergonhosos, adorando ídolos, como haviam feito os amorreus. Quando Elias acabou de falar, Acabe rasgou as suas roupas, jogou-as longe e vestiu uma roupa de pano grosseiro. Ele não comia nada, dormia em cima de panos grosseiros e andava triste e abatido. Então o Senhor Deus disse ao profeta Elias: você viu como Acabe se tem humilhado diante de mim? Já que ele está fazendo isso, não será durante a vida dele que vou trazer a desgraça que prometi, mas será durante a vida do filho dele que eu vou fazer cair a desgraça. Sobre a família dele virão as consequências. Logo após, Acabe morreu na guerra contra os sírios. O seu corpo foi levado para Samaria e sepultado. E quando lavaram o carro dele na represa de Samaria, os cachorros lamberam o seu sangue
e as prostitutas se lavaram naquela água, como o Senhor Deus tinha dito que ia acontecer. O seu filho Acasias ficou no seu lugar como rei. Depois da morte de Acabe, a sua esposa Jezabel continuou ajudando o filho no reinado. Algum tempo depois, ela morreu. Há um tempo atrás, Deus havia ungido Jeú para esse fim. Jezabel morreu durante o reinado de Jeú, que foi ungido por Deus para destruir a casa de Acabe. Sua morte está registrada em 2 Reis 9, 30, 37. Jeú chegou à cidade de Jezreel, onde ela estava. Jezabel, já sabendo que sua hora havia chegado, se pintou, arrumou o cabelo e olhou pela janela, talvez tentando seduzir ou desafiar Jeú. Mas Jeú, quando viu ela, ordenou aos oficiais: lançai-a abaixo, e eles a jogaram da janela. Jezabel caiu, foi pisoteada pelos cavalos e parte de seu sangue respingou na parede. Algum tempo depois, Jeú mandou que enterrassem Jezabel, mas quando foram procurá-la, nada acharam dela, senão o crânio, os pés e as palmas das mãos. Os cães a haviam devorado, cumprindo exatamente o que o profeta Elias havia dito em 1 Reis 21, 23. Os cães comerão Jezabel junto ao muro de Jezreel. E assim foi um resumo da história do rei Acabe. Triste seu fim, não? Desobediência a Deus, adoração a Baal, idolatrias, templos feitos para homenagear deuses pagãos. Mau exemplo, induzindo o povo ao erro. Homicídios, mentiras e enganos. Vimos a diferença daquele que honra a Deus. Vou deixar o exemplo do rei Josafá de Judá, homem temente a Deus. Se você tiver interesse em conhecer mais sobre a história do rei Josafá, seu reinado está descrito em 2 Crônicas 17 a 20. Uma história inspiradora, por sinal. Você verá a diferença daquele que teme a Deus e aquele que quer agir pelas suas próprias forças ou deixar que o inimigo governe suas vidas. Portanto, deixe que Deus seja o centro da sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e seu comentário. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.